Quais posições os times de São Paulo têm que reforçar nessa janela de transferências? Bora definir isso no vídeo de hoje. Bem, meus queridos, como vocês viram pela introdução e também pela thumb desse vídeo, né? Hoje nós temos um quadro um pouquinho diferente aqui no canal, né? Mais um novo quadro. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vou pegar as 4 principais equipes de São Paulo e eu vou dizer quais posições essas equipes elas têm que focar nessa janela de transferências, né? Vou aqui analisar os plantéis de cada time, né? E definir quais são as principais carências e quais os principais focos, né, desses times para essa janela de transferências de janeiro. Então, bem, sem mais delongas, né? Bora começar. Então, bem, meus queridos, aqui nós estamos, né? Nós temos aqui as 8 principais carências, né, que os times eles podem vir a ter, né? Técnico, goleiro, laterais, zagueiro, volante, meia, pontas e centroavante. Eu também tenho aqui os 4 principais times de São Paulo, porque eu não adicionei aqui o Mirassol e o Bragantino, porque na minha humilde opinião são equipes que estão numa situação tanto quanto mais dramática nessa questão de elenco, né? O Mirassol acabou de subir da Série B, então naturalmente, né, eu colocaria em todas as categorias aqui, então eu acho um pouco desnecessário, né, colocar o Mirassol nesse vídeo. E o Bragantino eu vejo muito na mesma linha, é um elenco que tá muito enfraquecido, como eu venho pontuando em inúmeros vídeos aqui que eu comentei sobre o Bragantino essa temporada, e muito provavelmente eu também colocaria em todas as categorias. Então para esse vídeo de hoje aqui eu vou querer dar um foco maior pro trio de ferro da capital e para o Santos. Então bem, sem mais delongas, né, bora logo começar pelo primeiro time que está aqui na listinha, o Corinthians. Bem, gente, o Corinthians foi um time que ele gastou muito dinheiro na última janela de transferências, né, na de julho, né, a do janela do meio do ano de 2024, né, para conseguir reforçar o elenco e basicamente salvar a temporada, né. O Corinthians, ele tava numa situação, assim, dramática, lutando contra o rebaixamento com um time que visivelmente não conseguiria salvar a instituição, possivelmente desse rebaixamento, e muito provavelmente não conseguiria dar andamento na temporada. Então o Corinthians, ele foi ao mercado, né, nesse meio do ano de 2024, e praticamente, na minha opinião, fechou o elenco também para 2025. O Corinthians, ele já acertou a renovação de Romero e também de Carrilho, né, que eram nomes que poderiam vir a sair para o ano de 2025, porém o Corinthians ele conseguiu acertar a renovação deles, né, e não tem mais nenhum grande jogador que ele possa vir a perder, né, nenhum jogador lá muito essencial para a equipe. Então o Corinthians vai acabar que vai ser o time que eu vou colocar em menos categorias aqui, porque como eu disse, tem um elenco mais acertado, mas é óbvio, isso aí não ausenta o timão, né, de precisar de reforços. Então, meus queridos, eu vou começar aqui colocando o Corinthians na categoria do zagueiro. Gente, o Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, né, ele conseguiu acertar sua zaga com o André Ramalho e também com o Gustavo Henrique. Isso é um fato. O Corinthians, naquela sequência de 9 vitórias seguidas, ele tomou muitos poucos gols. Isso aí tem que ser valorizado, porque o Corinthians foi o time que sofreu muito, principalmente com a sua zaga, durante todo o ano de 2024. Porém, eu ainda acho que falta um nome, nem que seja para ser mais reserva ou também para tomar a vaga de titularidade no lugar do Gustavo Henrique. Eu acho que falta esse jogador. Eu acho que o Corinthians ainda tem que dar um foco um pouquinho maior para contratar um zagueiro que, na minha opinião, vem sendo a zona do Corinthians que ainda tá mais fragilizada, né, embora tenha se acertado nessa reta final de campeonato. Por conta disso, eu coloco o Corinthians aqui, né, nessa categoria do zagueiro. E além disso, a outra principal posição que eu acho que o Corinthians ele tem que se reforçar, né, já vou colocar outro escudinho aqui do Corinthians, é na ponta. Gente, o Corinthians, ele se acertou muito bem nessa escalação de 4-4-2 losango, né, que não vai utilizar muitos pontas, vai utilizar principalmente os laterais. E por conta disso, você tem no elenco do Corinthians um time que é um pouquinho mais fraco quanto a essa questão da ponta. Você não tem nenhum jogador de lado de campo realmente que entra pra desequilibrar uma partida. Você vai ter os jogadores que são mais travadinhos, tipo um Pedro Henrique da vida. Você tem o Thales Magno que foge a essa métrica mesmo, porém o Corinthians não tem nenhum grande ponta, driblador que vai entrar pra desequilibrar realmente o jogo. Eu acho que isso é uma posição que o Corinthians ele também tem que dar prioridade para contratar. Por conta disso, eu também coloco o Corinthians aqui na ponta. E eu tinha dito que eu colocava somente essas duas posições aqui para o Corinthians reforçar, né? Porém, eu tava enganado, né? Eu tava errado. Eu também tenho que colocar o Corinthians aqui para reforçar as laterais. Gente, assim como talvez 90% das equipes aqui do Brasil, os laterais vem sendo uma questão um tanto quanto complicada no Corinthians. Tudo bem, na reta final o Corinthians ele se acertou muito bem com o Matheus Bidu e o Mateuzinho, jogadores que eu manteria e pra mim continuam sendo titulares no timão para 2025. Porém, eu acho que a questão da reserva nas duas laterais ainda é muito séria pro Corinthians. Na lateral direita a gente tem um Fagner que, na minha humilde opinião, não consegue mais aguentar o ritmo. E isso aí é uma questão realmente perigosa, né? Porque quando o Matheus não conseguir jogar, ele não vai conseguir jogar todos os jogos, né? Porque uma equipe bem sucedida no ano faz pra ela de 80 jogos. Um jogador não consegue jogar 80 jogos numa temporada. É meio absurdo, o físico não aguenta. O Fagner, ele vai ter que eventualmente entrar. E eu acho que o Fagner, ele não tá atualmente aguentando realmente a batida, aguentando o ritmo de um time profissional de Série A, né? De Campeonato Brasileiro. Então eu acho que o Corinthians ele tem que reforçar tanto a lateral direita e também a lateral esquerda. Tudo bem. Tem a questão lá do Palácios, o equatoriano, né, que chegou no início de 2024, se lesionou e ficou o ano inteiro fora. Ele é uma incógnita. Caso o Palácios ele consiga jogar em 2025, ele possa vir a ser uma boa alternativa ao Bidu. Porém,
O Hugo Passos, cara, é um gigantesco ponto de interrogação, então eu não vou contar com ele. E o Hugo não tem nível de Série A e muito menos nível de Corinthians. Por conta disso, eu coloco o Corinthians precisando reforçar também as laterais. Eu acho que, no geral, essas são as principais posições realmente que o Corinthians ele tem que reforçar. As laterais, os zagueiros e também os pontas. E assim terminamos aqui o Corinthians, né, neste vídeo. Já vou até retirar o escudinho deles aqui naquela linha lateral. E agora vamos para o Palmeiras. E, gente, quanto ao Palmeiras, realmente a gente vai ter uma situação talvez um pouquinho diferente quanto a do Corinthians, né? É um time que já está passando por uma reformulação, né? Eu venho trazendo aqui o mercado do Palmeiras, que está sendo muito agressivo nos vídeos de mercado da bola que eu venho fazendo aqui no canal, mas até agora, né, no momento da gravação desse vídeo, eu não tive nenhuma confirmação além da contratação do Facundo Torres, então eu vou acabar colocando aqui o Palmeiras em posições que muito provavelmente nos próximos dias o time ele vai anunciar reforços. E eu vou começar aqui, né, principalmente pelo ataque, né, porque a gente já tem, por exemplo, o Paulinho, que tá muito bem acertado com o Palmeiras, porém, oficialmente, né, não foi contratado, também chegou o Facundo Torres, e é uma posição que eu acho que o Palmeiras ele vem sofrendo recentemente, nessa questão do centroavante. Eu acho muito importante reforçar essa posição. Além disso, eu também acho que o Palmeiras ele deveria reforçar as pontas. Por quê? Não pensando no hoje, pensando no posterior, né? Pensando no amanhã. Porque, gente, no meio do ano de 2025, o Estevão ele vai embora. E o Palmeiras não tem nenhum outro grande ponta no seu elenco. Eu acho que seria muito interessante o Palmeiras vir a reforçar essa posição. Porque, bem, o Estevão, ele foi talvez o grande diferencial do Palmeiras, né, na temporada de 2024. Se perder ele para 2025, não vai ter nenhum grande ponta, né, nenhum cara que chegue nem à altura do Estevão. Você tem, por exemplo, o Felipe Anderson, que, pelo amor de Deus, não jogou bola até hoje com a camisa do Palmeiras. Você também teve a saída do Dudu. É uma posição que eu acho que tá meio fragilizada, né, quanto ao Palmeiras. Tudo bem, talvez o Facundo Torres ele consiga fazer essa ponta, né, mas ainda assim, eu acho que é uma posição que o time ele deveria reforçar um pouquinho mais, principalmente visando a perda do Estevão, né, que é basicamente iminente no meio de 2025. Além disso, eu também vou colocar aqui o Palmeiras na posição aqui do volante. Cara, aqui eu fico meio com o pé atrás, porém o Palmeiras ele vem focando também nessa questão do segundo volante, né, nessa contratação de um meio campista, tanto que você tem por aí os rumores do Andrés Pereira. Eu acho que é uma posição que tá pedindo uma pequena renovação no Palmeiras. Você vai ter, por exemplo, com a contratação do Paulinho, a saída do Gabriel Menino, que é um jogador que visivelmente não tem mais nível pro Palmeiras, né. Você também vai ter muito provavelmente a saída do Zé Rafael, que tá sendo praticamente leiloado, né, oferecido para 1001 clubes. Então, eu acho que vai ser uma posição que o Palmeiras ele vai ter que reforçar. Tem bons nomes, Richard Rios, Aníbal Moreno e por aí vai. Porém, eu acho que contratar um reservinha não faz mal. E, cara, de geral aqui também eu tenho que colocar o Palmeiras precisando de lateral, porque, gente, vamos a convir. Já deu o tempo do Marcos Rocha, já não conseguiu render tanto, né, no ano de 2024 como ele vinha rendendo nos outros anos. Tudo bem, contratou o Gia e tudo isso, mas até hoje, né, o argentino ele não conseguiu realmente corresponder. Na lateral esquerda, o Caio Paulista é fraquíssimo, viemos a convir com total respeito ao Caio Paulista, é fraquíssimo. E a gente percebeu a falta que o Piquerez ele fez para o time do Palmeiras, principalmente nessa reta final de campeonato. Então, eu acho que é muito interessante o Palmeiras ele visar um lateral esquerdo, nem que seja para ser reserva realmente, e lateral direito para brigar com o Marcos Rocha pela titularidade. E quanto ao Palmeiras realmente, eu paro por aqui. Eu acho que essas daqui são as principais posições que o Alviverde ele tem que contratar para 2025, né? Laterais tanto na direita quanto na esquerda, um volante para fazer mais competição, né, para conseguir realmente incorporar o elenco, pontas por conta da eminente saída do Estevão e também o centroavante que, tudo bem, pode ser o Paulinho, já tá muito bem encaminhado, porém de momento ainda ninguém foi oficializado, então eu ainda acho importante o Palmeiras ele reforçar essa posição. E bem, meio campista, eu acho que o Palmeiras ele tá muito bem servido, né, goleiro também, eu acho que o Everton e o Lomba ainda dá por um tempinho, e técnico nem se fala, né, dos 4 paulistas que eu vou estar analisando esse vídeo aqui, o Palmeiras é o que tá mais bem resolvido quanto a técnico. Então bem, vamos remover aqui o Palmeiras, né, da minha lista, e agora vamos para o São Paulo. E, gente, o São Paulo aqui a gente tem algumas polêmicas, na minha humilde opinião, né? O primeiro deles talvez seja um goleiro. Não é nada contra o Rafael, ele é um goleiro que eu acho decente e até bom para os padrões brasileiros, né? Vem correspondendo com o São Paulo. Porém, eu acho que principalmente pro goleiro reserva, eu acho que o São Paulo ele tá realmente precisando de uma contratação. O Jandrei, ele não passa nenhuma confiança pra torcida tricolor, e já não é de hoje, né? Tem uns 2, 3 anos que já é assim. Então eu acho essencial realmente o São Paulo contratar um goleiro, nem que seja para ser reserva ou para disputar posição com o Rafael. Na questão das laterais, eu também acho importantíssimo o São Paulo ele contratar um lateral. Gente, pô, o Rafinha acabou o contrato, né? Ele não vai renovar pro Paulista como se esperava, né? E então na lateral direita a gente já tem uma fraqueza para o São Paulo. Você tem jogadores de defesa que estão deixando o clube para a vinda de um meio-campista, que eu vou muito provavelmente comentar no vídeo de amanhã sobre o mercado da bola, né, meu querido Oscar? Mas enfim, o São Paulo ele tá deixando principalmente os jogadores de zaga, né, saírem para conseguir pagar o salário do Oscar. Então eu acho que lateral também vai ter que contratar.
Sem falar que a lateral esquerda, ela é, pô, uma avenida, é uma várzea desde que, por exemplo, o Caio Paulista, que tinha conseguido se encontrar lá em 2023, ele saiu, e o Wellington definitivamente não correspondeu neste ano de 2024. Também você teve o norte-irlandês lá, que veio e já vai embora também. Muita confusão, mas enfim, eu acho que lateral realmente o São Paulo, ele precisa contratar, porque tá fazendo muita falta nos anos recentes realmente do clube. Zagueiro, eu acho que o São Paulo ele tá muito bem servido, Arboleda, Alan Franco e por aí vai, estão fazendo um bom trabalho. Volante, cara, eu acho uma posição que o São Paulo ele tá bem recheado de meias, né? Acho que eu não vou colocar o São Paulo aqui de início precisando de volante, realmente não. Porém, meia, eu acho um pouco interessante. Eu acho que o São Paulo contratar mais um meio-campista, realmente ajudar o Lucas nessa construção, pode vir a auxiliar muito bem o time, né? Não precisa ser necessariamente para titularidade. Tem a questão do Oscar, né, que eu já falei nesse vídeo, eu vou me aprofundar mais no vídeo de amanhã. Porém, eu acho bom você realmente rechear esse meio campo do São Paulo, eu acho que de momento é necessário. Ponto, eu acho que o São Paulo ele tá muito bem servido, embora a gente venha ter a saída do Wellington Rato. Isso aí talvez venha a ser alguma questão por parte do São Paulo, talvez contratar um ponta para repor a saída do Wellington Rato, né, um ponta mais baratinho. Poderia vir a calhar, né, o Wellington Rato ele foi um jogador importantíssimo para a temporada de 2024 do São Paulo, porém, eu acho que não é urgente de início, né, nem para reserva, por exemplo. E centroavante, cara, a gente tem aquilo, o Calleri, ele é praticamente incontestável no São Paulo, eu acho que de forma correta. Mas, pô, será que uma sombra pra ele não seria bom, não? O Luciano eu não vejo muito como o cara que é centroavante, e eu vou acabar colocando aqui o São Paulo precisando de centroavante, por conta que, cara, eu acho bom um jogador ele ter uma sombrinha. Eu acho que é bom porque o Calleri ele não fica acomodado, por aí vai. E o Calleri também já tá chegando mais uma reta final de carreira. Então eu acho que você ter um cara ali mais ou menos engatilhado pra repor o Calleri no ano que vem seria interessante. Você tem ali o André Luiz e por aí vai. Mas eu acho que um 9 de área realmente, né? Aquele 9 parrudão que vai receber as bolas de costas, vai conseguir dominar e auxiliar o time, aquele cara que é bom de cabeça. Um jogador realmente muito parecido com o Calleri, eu acho que faria bem pro São Paulo, né? Pelo menos pra deixar essa reserva, né? Não precisa contratar com urgência, né? Uma gigantesca carência do elenco. Mas eu acho que pra compor elenco seria bom. Aí nós pro São Paulo, ao que tudo indica, terá um bom 11 inicial para a temporada do ano que vem. Porém, os reservas não são lá tão bons assim. Então acho que é bom você dar essa encorpadinha no elenco, né? Pra realmente conseguir tocar toda essa temporada que vai ter muitos jogos, principalmente pro São Paulo, que vai disputar em 3 frontes, né? E quanto ao São Paulo realmente, eu acho que a gente para por aqui. Também vou remover eles aqui da lateral. E agora chegamos no último clube que eu vou analisar neste vídeo aqui, que é o Santos. E meu Deus do céu, o Santos é o time que tá subindo da Série B, né? E vai aparecer em muitas posições aqui, né? Já vou começar pela principal, que é o técnico. Gente, isso aqui é meio óbvio, né? O Santos não tem técnico e a gente já tá no dia 23 de dezembro. O Santos já subiu há mais de um mês e até hoje não tem um técnico, não tem planejamento para a temporada de 2025. Eu acho que a principal urgência do Santos neste momento é realmente contratar um técnico. Ter um treinador para conseguir fazer esse planejamento, ver os jogadores que ele vai querer para realmente tocar a temporada de 2025 do Santos. De goleiros, a gente vai ter a volta do João Paulo, né, neste ano. Ele lesionou, se não me engano, o LCA, né, no ano passado na Série B, então ele deve voltar para esse ano. E o Brazão, né, que foi o goleiro do Santos depois da lesão do João Paulo por toda a Série B, eu acho um goleiro tanto quanto decente, então eu manteria ele no elenco. Laterais, definitivamente o Santos ele precisa contratar laterais, gente. Os laterais do Santos para a Série B do ano passado, né, foram patéticos, inclusive eu vou deixar aqui certinho, né. Pô, tem que deixar arrumadinho aqui a casa, né. Gente, lateral direita do Santos foi uma tragédia. Você tem o JP Sherman da base, né, que foi um pequeno alívio, né, contra essa lateral direita, porém ela continua sendo fraquíssima e a lateral esquerda, pô, ela é tão fraca quanto. Então eu acho que realmente o Santos ele tem que contratar com urgência para as suas laterais, né. Só tô terminando de ajeitar aqui pra ficar tudo bonitinho, né, pô, a gente tem que cuidar da qualidade aqui do nosso produto. Zagueiros é outra posição que eu acho que eu vou deixar o Santos, né, em branco. Eu acho que o Santos ele tá muito bem servido de zagueiros, né, teve uma zaga um tanto quanto consistente para o ano de 2024 da Série B, né, tem o Gil ali comandando realmente essa dupla de zaga. Eu acho que de zagueiros realmente o Santos ele tá bem servido. Volantes, a gente tem o Pituca, a gente tem o João Schmidt. Eu fico um pouquinho na dúvida se o Santos ele viria a precisar de um volante. Porém, eu acho que eu vou acabar deixando sem, né? Eu acho que com esses dois volantes você consegue fazer uma boa mesclagem, né? O Santos ano que vem ele só vai ter a Série A e a Copa do Brasil, então não vai ter muitos jogos assim, né? Como por exemplo os outros 3 paulistas. Então acho que contratar volante para dar essa encorpada no elenco realmente não seria tão essencial por parte do Santos. Aí agora, meia, o Santos ele precisa definitivamente de um meio campista. O Juliano ele foi embora e basicamente eu tenho um grande meia criativo nesse time do Santos. Pontas, o Santos ele precisa contratar pontas, cara. Eu também vou até me adiantar aqui. Quanto a centroavante, o Santos ele também precisa contratar. Gente, o ataque do Santos na Série B, ele foi, assim, fraquíssimo, composto por jogadores que fizeram uma Série B patética. William Bigode, o Furt, por aí vai. São jogadores muito fracos na questão do ataque. Você tem um ou outro jogador que eu acho que são decentes. Por exemplo, é o caso do Otero, que eu acho que vai conseguir desempenhar nesta Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Porém, principalmente para centroavante, o Santos ele precisa desesperadamente contratar um jogador.
porque tá muito fraco de ataque. Ano passado, né, tinha um elenco muito superior pro nível da Série B, muito por conta disso, conseguiu subir até como campeão. Mas eu acho que pra Série A, o buraco é mais embaixo. Não tem um centroavante unânime, tem um ou outro ponta bom que eu acho que dá pra reaproveitar, né, mas no geral também tá muito fraco. De meia também tá necessitado, e principalmente técnico, que até hoje não tem um pra Série A do ano que vem. Eu acho que, quanto ao Santos realmente, eu vou parar por aqui. Também já vou retirar eles aqui da lateral. E assim, nós terminamos aqui o vídeo de hoje, né? Quanto a qual posição, né, cada time paulista, ele deve focar em contratar. A gente ficou com o Santos, ele sendo o único que realmente precisa contratar um técnico. O São Paulo sendo o único que precisa contratar um goleiro, mas não pra titularidade, mas pra compor elenco, né? Pro Rafael, ele tem uma sombra digna dele realmente, né? Porque o Jandrei, ele não vem dando muito pro gasto. Laterais, os 4 estão precisando, isso aí é uma tônica do futebol brasileiro até, né? Ninguém tem laterais unânimes. Você tem um outro caso, né, que são mais pra reservas, né? Como é o caso do Corinthians, talvez do Palmeiras. Mas, no geral, os 4 precisam realmente contratar laterais, os 4 precisam reforçar as suas laterais. Na zaga, eu acho que o Corinthians realmente é o único que tem que dar uma reforçada a mais, né? Mais um jogador ali pra compor o elenco. O Palmeiras, ele pode vir a ter que reforçar por conta de perder o Vitor Reis. E eu tinha esquecido disso, né? Eu também vou colocar que o Palmeiras precisando de contratar zagueiros, porque eu acho que o Palmeiras ele pode vir a perder o Vitor Reis, mas pro meio de 2025, né, é um zagueiro que vem chamando muita atenção, principalmente da Europa, então eu acho que é bom o Palmeiras ele se prevenir e contratar também um zagueirinho, né, e a gente fecha aqui a categoria dos zagueiros com Corinthians e Palmeiras. Na volância, eu acho que o Palmeiras realmente é o único que tem que dar uma encorpada um pouquinho melhor, né, o Santos ele tá muito bem servido de volantes, o Corinthians também, e o São Paulo, do meio pra frente, realmente tá muito agitadinho, então eu acho que de volantes realmente o Palmeiras é o único que tem que reforçar, porque vai se desfazer de muitos jogadores nessa janela de janeiro agora. Meio campistas, eu acho que o São Paulo precisa de um jogador ali para dar esse auxílio ao Lucas na construção, e o Santos porque não tem um meio criativo de Série A realmente no elenco. Pontas, eu acho que somente o São Paulo ele se safa, né? O São Paulo realmente tá muito bem servido de pontas, eu acho que tanto o Corinthians quanto o Palmeiras quanto o Santos precisam contratar pontas. E na centroavância, eu acho que o único que tá resolvido realmente é o Corinthians. Enquanto não anunciarem o Paulinho, eu coloco o Palmeiras precisando de centroavante. O São Paulo, eu acho que precisa de um para fazer uma sombra ali no Caleri, e o Santos, eu acho que realmente tá precisando de um homem-gol, porque no ano passado não teve, e se não tiver precisando, vai sofrer pra ficar na Série A. E essas são as posições realmente que os clubes paulistas têm que reforçar pro ano de 2025. Então, não mais é isso. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho pra receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Não mais é isso. Até o vídeo de amanhã.